Quem precisa mais de um companheiro ou de uma companheira, da costelinha, de dormir de conchinha? O homem ou a mulher? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Vamos falar da biologia do ser humano desde o Paleolítico, que mudou muito pouco. Desde então nós evoluímos muito pouco. Nós somos homens e mulheres pré-históricos, mas que passamos por uma grande revolução tecnológica, uma grande revolução de todas as tecnologias. Só que nós mantemos o mesmo cérebro, o mesmo funcionamento que nossos antepassados. E essa diferença, ela implica que um dos gêneros, masculino e feminino, ela tem uma dependência muito maior do que o outro. E isso ajuda a explicar um pouco essa questão do inverno, do tão famoso inverno que está chegando ou já chegou nos relacionamentos. Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Renor Ribeiro, sou PhD e mestre em administração. Tenho várias pós-graduações, especializações, MBAs, participação em congressos nacionais e internacionais, livros e artigos publicados. Então, um dos sexos, um dos gêneros, precisa mais de conexão do que o outro. Então, geralmente, algum gênero tem uma pouca propensão a um relacionamento mais próximo e o outro tem uma propensão maior. E isso tudo é explicado basicamente pelo nosso processo evolutivo desde o Neolítico, desde a pré-história, em que nós evoluímos muito pouco. Mas as mulheres, elas tendem a relatar mais solidão quando solteiras. É só ver os milhares de vídeos que estão por aí na internet e nas redes sociais e reclamando que os homens não chegam, que cadê os homens, onde estão os homens, e nós não vemos os homens reclamando da mesma proporção. Isso é explicado porque as mulheres verbalizam mais, mas também porque é verdade, porque realmente as mulheres têm mais necessidades. Os homens solteiros acabam fazendo algumas redes de relacionamento mais estáveis, o trabalho, o companheiro de trabalho, no futebol, no bar. Então os homens geralmente, como dizia muita gente, homem é uma raça unida, ele se xinga um ao outro, ele brinca, ele tira sarro, e nessa brincadeira isso fortalece a amizade. É uma forma um pouco contraditória, né, por meio do conflito, por meio do embate, de fortalecer a amizade. O quadro mental volta para a quinta série, viram crianças, né? Mas isso fortalece. As mulheres solteiras geralmente elas sofrem um pouco mais, porque as amizades entre mulheres ela a amizade tende a ser um pouco mais pro lado da competição, da competitividade, muitas vezes vai para o fingimento, para a falsidade. Então isso dificulta um pouco a sinceridade, a intimidade entre mulheres. É claro que isso não é uma regra geral, mas os homens tendem a ser mais unidos nas suas sem vergonhices, vamos dizer assim. A maioria dos divórcios, fato é que a maioria dos divórcios são iniciados por mulheres, só que na maioria dos casos elas acabam se arrependendo desse ato após o divórcio ter acontecido. Ou seja, embora elas terminam mais, mas são elas que sofrem mais com a falta de companhia depois do processo de separação, quando percebem, né, que estão de volta ao mercado dos relacionamentos, e esse mercado não está nada fácil, né? Como dizem por aí, a pista está mais que salgada, está amarga. Também podemos frisar a dependência financeira. Hoje em dia, nos tempos modernos, os homens estão mais autossuficientes. Homens e mulheres estão mais autossuficientes, só que os homens estão tirando mais vantagens. Quem abriu o olho está tirando vantagem dessa situação.
Então o homem precisava basicamente de uma esposa para cozinhar, limpar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, porque a vida não era estruturada, você não tinha ferramentas tecnológicas que facilitaram. Hoje em dia você tem iFood, tem Uber, tem diarista, lavanderia self-service, tem jogos, carreiras que você pode desenvolver, coisas que você vai fazer na internet, streaming e vários outros equipamentos, várias outras facilidades que resolvem isso, a dependência. Só que as mulheres, apesar de serem independentes, elas ainda assim priorizam homens com mais recursos, no nível mais alto do que elas, que é a famosa hipergamia. Então, muitas vezes os apps de namoro, as redes sociais, eles dão aquela ilusão de que você tem muitas escolhas, tem muitas opções, que gera o que na teoria da gestão nós falamos sobre o paradoxo da escolha. Então, as mulheres acabam precisando de uma pessoa que seja mais alto em nível financeiro ou educacional do que ela, exigindo, na prática, um homem provedor. Elas, no fundo do fundo, querem um homem provedor que a ajude, ela que ela possa desabafar, que ela possa escolher as mínimas coisas. Por exemplo, amor, esse vestido tá bom, esse sapato tá bom, né? Então, até nas mínimas coisas, as mulheres precisam sempre de validação, precisam sempre que o homem esteja confirmando, orientando, dando atenção. E, por outro lado, os homens têm mais opções, têm sexo sem compromisso e, apesar das mulheres conseguirem sexo fácil, os relacionamentos sérios, que é o que interessa para as mulheres, no fim das contas, estão muito escassos, por conta de toda essa liberação sexual, de todo esse movimento que ocorreu do enfraquecimento dos relacionamentos de longo prazo. Então os homens, principalmente aqueles ditos, né, de alto valor, eles têm acesso a muitas mulheres, a sexo casual, sem nenhum esforço, e por isso, por terem muita oferta, eles evitam compromisso. As mulheres, como elas acham que elas têm muitas opções, elas acabam não escolhendo bem, que é o paradoxo da escolha. Isso existe na teoria, isso existe na gestão privada. Os homens solteiros, vendo toda essa confusão, acabam não querendo namoro sério, não querendo se comprometer, e com isso, né, quem aguenta as consequências são as próprias mulheres. Então, ou seja, as mulheres querem companhia e os homens fogem dela porque simplesmente eles querem apenas atingir o seu objetivo, você sabe qual é, e cai fora. O homem tem uma vantagem biológica, o relógio biológico do homem na questão reprodutiva, ele é mais lento, e o da mulher não perdoa, porque o tempo corre contra a mulher biologicamente em termos de capacidade reprodutiva. Ou seja, as mulheres têm maior pressão psicológica para formar uma família, para decidirem se querem ter ou não filhos, pois a fertilidade ela cai muito depois dos 30, e depois dos 40 praticamente é muito improvável que uma mulher possa engravidar, embora todos prometam, mas na prática isso não acontece. Os homens, por sua vez, eles podem ser pais até uma idade avançada. Enquanto ele estiver vivo, se ele tiver fertilidade, ele pode ser pai. Então essa urgência emocional é menor, porque ele pode se dedicar a construir sua vida financeira, seu patrimônio, e só depois formar uma família. Isso pode acontecer. Ele pode estar mais tranquilo nesse quesito. E as mulheres têm que optar pela carreira, mas têm que pensar rapidamente como vão resolver essa situação de ter uma família, ter filhos. E o homem, por sua vez, ele pode muito bem mudar os planos, desde que ele tenha recursos financeiros, porque
sexo para o homem não é de graça, é sempre um sexo que exige uma contrapartida financeira, direta ou indiretamente. Então o homem mais velho, ele pode casar. Veja o caso do Amado Batista, que casou com a menina, sei lá, 50 anos mais jovem que ele. Então, os homens, no final das contas, eles, dito tudo isso, diante de tudo que falamos aqui, ele tem uma maior capacidade, uma maior adaptabilidade à solidão, à solitude, por questões do seu próprio cérebro, do funcionamento cerebral, que é dos nossos antepassados, do que as mulheres. Então, nessa coisa de ninguém precisa de ninguém, na minha opinião, e por meio de evidências biológicas, os homens têm menos propensão de se sentirem sozinhos do que as mulheres. Além disso, o homem ele tem a capacidade de separar cada coisa em uma caixa. Por exemplo, ele separa o sexo do casamento, do amor. Ele tem essa capacidade, ele tem essa facilidade de separar as coisas. Enquanto que a mulher, ela tem mais dificuldade nessa separação. Então, por exemplo, o sexo ele deve vir acompanhado de uma intimidade, de uma relação amorosa, enquanto o homem simplesmente ele tem essa capacidade de separar. É tanto que às vezes um homem que tem amante, ele continua amando sua mulher, ele continua gostando da sua mulher, independentemente dele ter alguma coisa, algum caso extraconjugal. Mas a mulher, ela sofre mais com isso porque ela raciocina em termos de afeto. Ela parte do princípio que o homem ama tanto a amante quanto ela, o que muitas vezes não é verdade. O cara só quer uma aventura, só quer relacionamentos casuais, sexuais, o cara quer variar, vamos dizer assim, e ele sabe separar muito bem essas coisas. E a mulher tem essa dificuldade de ter essa separação, então ela junta o sexo, a intimidade, o amor, o sentimento, e o homem ele tem a facilidade de compartimentalizar tudo. Então ele pode buscar coisas em várias caixinhas. O sexo é numa caixinha, o amor é na outra, a amizade é na outra, a conveniência é na outra, o que ele vai precisar resolver é na outra. Então o homem tem mais essa característica de separar e resolver problemas imediatos. Então, com isso, com essas facilidades todas tecnológicas que nós temos, de aplicativo de comida, de redes sociais, de formação de comunidades virtuais ou presenciais, toda essa comodidade que é proporcionada pelas tecnologias e por essas aplicações disruptivas como Uber, como vários outros modelos de negócio, lavanderias, self-services, iFood, streaming, jogos, tudo isso dá ao homem uma independência muito grande, uma autonomia, e ocupa a cabeça, porque ele pode simplesmente chegar no final de semana, começar a jogar, quando ele vê, já é meia-noite, já é 2 horas da manhã. Então o homem consegue, como ele tem essa cabeça pré-histórica, em que ele consegue satisfazer com pouco, ele consegue suprir as suas necessidades, fazendo cada atividade separadamente, e com isso ter uma maior independência, o que é para a mulher mais difícil, embora ela tenha também as mesmas facilidades, a mesma tecnologia e serviços à sua disposição. Aí eu estou falando especificamente, né, da classe média baixa, classe média alta, urbana. Na zona rural, em pequenas cidades, é um pouquinho diferente, mas já nós temos à disposição várias dessas coisas, se não todas. Se eu não tiver uma lavanderia self-service, eu tenho uma lavadeira, tenho uma faxineira, tenho uma pessoa sempre que cuida, né, da casa, que cuida das roupas, que cuida da comida, pode ir uma vez por semana ou 2 vezes por semana fazer a faxina e fazer a comida da semana toda, colocar em
em Tupperware, guardado na geladeira. Então o homem, com isso, ele tem uma independência muito grande e ele consegue, se ele não tiver amarras psíquicas, psicológicas, se ele tiver com a cabeça boa no lugar, tiver com um físico bom, com a saúde mental em dia, com a alimentação em dia, sono e etc., ele consegue lidar bem com a solitude. A mulher já é um pouquinho mais complicado. Então é isso, gente, o vídeo de hoje, para comentar esses aspectos. Então, na sua opinião, quem você acha que é mais fácil ser solteiro e sozinho, o homem ou a mulher? Coloque aqui nos comentários. Se você acha que alguém precisa desse conteúdo, compartilhe, curta, se inscreva no canal, faça uma interação com os vídeos, porque assim eu entendo que o vídeo é relevante e faço mais vídeos nesse sentido. E o YouTube também entende que o vídeo é relevante e vai distribuir para mais e mais pessoas. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.